Meus irmãos, eu estou pensando aqui no último cântico que nós vamos cantar logo após a mensagem. E geralmente a gente não combina nada, eu não vou falar agora. Mas às vezes, talvez você pense que Deus perdeu o controle da história. Deus perdeu a rédea da história, talvez até o controle da sua vida. Mas Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. De julho para cá, nós temos lido, à medida do possível, o livro de Apocalipse. No capítulo 1, nós vimos a igreja do Senhor, Deus falando à igreja do Senhor, Deus dando conselhos amorosos à sua igreja, clamando à igreja a arrependimento e a caminhar com Ele. Nós vimos o Senhor Jesus glorificado e entramos no capítulo 4 e 5, não só o Senhor Jesus glorificado, mas como a igreja ataviada, adornada no céu aos pés do seu Cordeiro. E nós vimos então o Cordeiro abrindo os seus selos e a humanidade experimentando os juízos de Deus por todo esse momento. Quando nós olhamos para o ano que nós estamos, ano de 2023, talvez a pergunta mais natural é: Deus abandonou então a história e o ser humano está vivendo a sua própria sorte? Será que a vida é simplesmente viver essa vida aqui, tentar constituir família, às vezes aos trancos e barrancos, às vezes tentar então ser bem-sucedido profissionalmente aos trancos e barrancos, e depois caminhamos até um certo ponto da história, seja por um acidente, seja por uma doença, uma patologia qualquer ou por idade, chega o momento de nós partirmos desse mundo. E eu pergunto, a vida é só isso? Há um cântico que dizia que pobre, por exemplo, vive de teimoso, e eu tinha muita raiva dessa letra. Por que a pessoa então sofre, parece que está vivendo de teimoso? Será que a vida então é isso, é sofrimento? A vida então é achar que nós dominamos as nossas situações, as nossas decisões, os nossos porquês, tentamos achar resposta aqui ou acolá e às vezes não conseguimos. Hoje de manhã a Márcia falou aqui sobre felicidade, então nós buscamos a tal felicidade. Às vezes buscamos a felicidade como prata, como ouro, como um bem precioso que nós podemos adquirir. E a vida parece que é pautada de alguns momentos felizes. Como, por exemplo, estar num carro e tomando aquele vento gostoso nos cabelos, para quem tem, é claro. Então será que a vida é isso? A vida é um momento, então, em que eu chego no altar diante da minha noiva ou diante do meu noivo, e ali nós, apaixonados, começamos uma vida a dois, e depois multiplica para 3, 4 às vezes, e aí então vem as crises, vem os problemas, e aí então a vida é uma tentativa de ser feliz. Será que é só isso? Enquanto isso, o ser humano vai fazendo as suas escolhas, vai tomando as suas decisões, vai tentando acertar aqui e ali, vai sendo influenciado aqui e ali por movimentos diversos, por tendências diversas, como se aquilo que Deus tivesse estabelecido como parâmetro agora é altamente questionável, então eu tenho que viver da maneira que me agrada, daquilo que me satisfaz e talvez dê certo. E se não der, a culpa é dele. E aí nós vimos então, de uma maneira muito forte, o Deus que intervém. O Deus que intervém na história da humanidade. Isso está retratado em todo o capítulo 6, todo o capítulo 7, todo o capítulo 8. Quando nós olhamos então a situação do clima, por exemplo, as convenções de clima, os fóruns mundiais discutindo o clima,
Eu confesso para você que de julho para cá foram pouquíssimos dias de frio ou de temperatura amena e muito calor. Eu nunca imaginei, então, comunidades ribeirinhas da Amazônia andando a pé em cima dos rios. Eu nunca imaginei isso. Temperaturas altíssimas. E aí então nós olhamos aquelas trombetas, aquilo que o Senhor falou acontecendo nos dias de hoje. A humanidade então plantando e fazendo a sua colheita. Há um escritor indígena chamado Ailton Krenak, não sei quantos já ouviram falar dele, e ele escreve um livrinho, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, na ideia dele, de um indígena, na cultura indígena, o fim do mundo é inevitável, mas quem sabe nós possamos adiar um pouquinho. Gente, ele não é crente, ele não é cristão. E ele fala ali do futuro do rio de uma maneira muito triste. O futuro do rio, ele disse, é triste porque ele era o nosso ancestral, ele já existia antes, e nós estamos destruindo, matando aquilo que já existia antes de nós. E aí eu fico pensando que quando Deus, então, ele toca essas trombetas através dos seus anjos, ele abre os selos, a humanidade simplesmente está colhendo exatamente aquilo que plantou. E Deus não é mau. Preste bem atenção. Nós somos frutos das nossas escolhas e das nossas decisões. E aí então hoje nós já entramos no capítulo 11 e talvez você fale, mas pastor, eu vim aqui buscar uma palavra de consolo, de carinho, sabe? Está doendo aqui meu pé esquerdo, eu estou com uma dor de dente, né? Espiritualmente falando, está difícil a minha vida. E aí o senhor vai ler Apocalipse, você vai ler Apocalipse. Eu quero te pedir que você abra o seu peito, abra o seu coração. E não é o Ion, deixe Deus falar através da sua palavra. E você vai ver que a humanidade sim está colhendo aquilo que está plantando. Mas Deus não perdeu o rumo da sua história. Você crê nisso? No domingo passado eu fiquei bastante feliz ver os diáconos aqui, cuidando da liturgia de culto, e a importância do serviço cristão, ver os irmãos aqui, Tigrão e Tigrinho, né, aparecendo no vídeo. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês, eu louvo ao Senhor pela vida dessa igreja, pela liderança dessa igreja, por todos que aqui se esforçam, porque nós temos um objetivo comum e único. Sabe qual é? Em duas palavras, começa com, a primeira é com J, a segunda começa com C. Qual é? Posso falar alto? Aqui ninguém trabalha para si. Todos nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Todos nós queremos remar para o mesmo lado. E esse lado é a glória eterna, que é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira glória eterna. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua palavra. E te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor pode todas as coisas. Bendito seja o teu nome. Assim oramos, agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor nos dá, através desse livro maravilhoso, que é o livro da revelação, o livro de Apocalipse. E nós queremos te pedir que tu fales ao nosso coração, e que possamos nos posicionar frente ao que está escrito. Oramos sim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria pedir a sua paciência para nós expormos esse texto, expormos esse capítulo. Talvez num primeiro momento você pense assim, bom, isso não tem muito a ver comigo, eu vou dar uma cochilada, lá para o meio do sermão para frente eu acordo, peço para alguém me acordar. Preste bem atenção porque isso é importante. Como eu disse para você, o Senhor não perdeu o rumo, não perdeu as rédeas da história, Ele continua sendo Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para tudo que está escrito aqui, eu queria dizer para você que há irmãos muito preciosos que às vezes não estão aqui e nos escutam pela internet. E tem uma hermenêutica, a interpretação bíblica maravilhosa. E se eu fizer aqui algumas aplicações desse texto, eu não estou ferindo o texto, mas eu quero trazer esse livro de uma maneira muito prática para a tua vida, para os dias de hoje.
porque são eventos sim que vão acontecer, nós vamos explicar isso, mas quando nós olhamos para o texto bíblico, eu sempre falo, como que ele pode falar comigo? E eu posso viver isso de maneira prática. Então Apocalipse capítulo 11, eu tentarei ser breve, mas não muito breve, mas não cansativo, amém? Apocalipse 11, verso 1 diz assim, João falando, foi-me dado um caniço, ou uma cana, né? A palavra canone, para quem não sabe, vem da palavra cana, que quer dizer medir, é o prumo. Eu brinco que o pedreiro é o físico, é o leigo que mais entende de física que eu conheço, porque ele é capaz de pegar um prumo, aquele fio de nylon com aquele peso na ponta, e ele levanta aquilo e ele faz um muro retinho. Meu cunhado uma vez tentou fazer um muro lá na casa dele em Valinhos, né? Meu sogro apelidou aquele muro de S do Sena, até hoje. Agora o pedreiro ele faz um muro retinho. E o cano ou o caniço era simplesmente para medir e determinar o padrão. Olha aí, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram, ou os que estão lá para adorar. Então Deus manda ali João medir o santuário, mede. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e estes, por 42 meses, ou 3 anos e meio, calcarão aos pés a cidade santa. Presta atenção aqui, meus irmãos. A cidade santa é aonde? Gente, desculpa, a cidade santa não é Monte Sião em Minas Gerais, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Roma, nem Paris, nem Dubai, nem Istambul, nada. A cidade santa é Jerusalém. A única cidade que Deus chama de santa é a cidade de Jerusalém. E ele diz ali, olha, não meças o átrio. O átrio era a parte exterior do templo, onde qualquer israelita poderia andar, porque os gentios vão calcar os pés ali, eles vão profanar aquele lugar por 3 anos e meio. E não só ali, mas a cidade santa também. Isso nos mostra uma coisa, um dado histórico interessante. O templo de Jerusalém não existe, ele está destruído até hoje, desde o ano 70 até 2023. Agora, o texto está dizendo que ali tem que haver templo, e ele será medido pelo apóstolo João. Ele foi medido pelo apóstolo João e disse, não meça a parte externa, porque os gentios vão pisar esse lugar. Isso não aconteceu ainda, precisa haver templo lá. E aí então a gente pega a escatologia bíblica, nós pegamos então as promessas de Deus para Israel, parece que descartamos e fala, não, isso é simbólico, isso não existe. Eu não consigo ler esse texto e ver a mão de Deus nisso, mostrando que o templo estará lá. Talvez você não creia, mas se a cidade santa vai ser profanada, é porque o templo precisará estar lá. Está preocupado com a situação de lá hoje? Vem mais. Versículo 3, parece que ele muda de assunto, e realmente ele muda, mas o contexto é o mesmo, olha lá. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. Eu pergunto para você, quando que um israelita se vestia de pano de saco? Quando ele estava triste, quando alguém tinha morrido, quando ele estava arrependido, quando alguma coisa não estava bem. Então, eles vão mostrar que alguma coisa não está bem ali para eles. 42 meses, ou 1260 dias, vestido de pano de saco. São estas as 2 oliveiras, e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. São 2 testemunhas levantadas pelo Senhor. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova, durante os dias em que profetizarem.
Uau! Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Meus queridos, dias difíceis virão. E essas duas testemunhas se levantarão para fazer o quê? Profetizarem. Eles se levantarão para pregarem. E tem autoridade tal que eles podem fazer chover, eles podem também transformar água em sangue. Bom, a grande dúvida que talvez alguém pergunte para mim é: quem são as duas testemunhas? E aqui então eu vou fazer uma breve provocação, porque a Bíblia não revela, e eu não posso afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Mas eu entendo que a primeira testemunha, eu, Ion Morato Ferreira da Costa, RG 304676-9, é Elias. Porque Elias não morreu. A Bíblia nos diz que Elias estava com Eliseu em um determinado lugar, uma carruagem de fogo separa Elias de Eliseu e Elias sobe para o céu num redemoinho. A Bíblia não fala da morte de Elias. E aí eu sustento a tese que o salário do pecado é a morte. Será que eles precisam morrer? Porque a Bíblia vai falar de ressurreição, é verdade, mas é só na ressurreição em Cristo que a pessoa não morre mais. Calma, estou dando spoiler aí. E aí então a pessoa diz: mas quem é a segunda? Será que é Moisés? Porque Moisés tinha poder de transformar água em sangue. Mas Gênesis capítulo 6 fala-nos de um homem que foi trasladado para não ver a morte. E esse homem era Enoque. Então, já disse meu RG e meu nome. Eu creio que sejam os dois, mas sou eu. Eu sei que há irmãos que pensam diferente. Para mim é Elias e Enoque. Não importa. Mas olha o que eles vão fazer. Eles vão profetizar. Eles vão falar: olha Israel, o mundo está ruim. Olha o que está acontecendo, vocês não estão percebendo. Olha o que o ser humano está plantando, olha o que o ser humano está colhendo. Mas o rei vem, ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai reinar desse templo que os gentios estão profanando. Versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Então quando eles terminarem de falar, lembre-se, os 144.000 estarão pregando, os mártires terão dado a vida, há pessoas que irão crer no Deus de Israel, crer no Senhor Jesus durante esse período e vão anunciar Jesus, e alguns vão pagar com a própria vida. E na história da humanidade nunca crentes têm sido tão odiados, cristãos têm sido tão perseguidos como nos dias de hoje. Há uma estatística que diz que a cada 5 minutos um cristão é morto pela sua fé. Em algum lugar do mundo. Mas a igreja do Senhor Jesus já estará com ele ali, nós vamos ver. Ataviada para o seu noivo. Estará lá com ele, participando das bodas do Cordeiro. E juízo aqui. E agora especificamente o Senhor está falando do que está acontecendo na cidade santa. Quando tiverem então, verso 7, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas, as duas testemunhas, e as vencerá e as matará. Vão morrer, depois de 3 anos e meio. E os seus cadáveres, presta atenção no que eu vou ler aqui, ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Misericórdia! Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado, sendo chamada de Sodoma e Egito. Vocês têm ideia do que vai acontecer ali? Desculpa, eu vi isso em Tel Aviv, mas em Jerusalém eu não vi. Olha o que vai acontecer em Jerusalém. Olha o nome que espiritualmente o Senhor dá para essas cidades. Sodoma e Egito. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Eu acho que eu não preciso, o culto é transmitido, mas pense comigo, por favor. Quem está dizendo essas palavras é o livro de Apocalipse. É o livro que alguns querem atualizar, ou quem sabe, tirar da Bíblia. Deus não mudou.
E a cidade onde Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado será chamada de Sodoma e Egito. Cometerá abominações diante do Senhor. Ao ponto de as duas testemunhas que profetizaram ali, falando mensagem de que o Senhor vem, que Israel precisava se arrepender, serão mortos e os seus cadáveres colocados em estacas em praça pública. Calma, que não terminou ainda. Verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque eles estão mortos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. A coisa ganha uma dimensão, não só local em Jerusalém, mas em toda a terra. Povos, línguas, reis, nações, vamos trocar presente como se fosse Natal, como se fosse amigo secreto fim de ano, porque as 2 pessoas que atormentavam com essa mensagem de que esse tal Jesus, o Messias, voltará e vai reinar, incomodou, atormentou a gente. E a besta se levantou e os matou. Isso se chama plena inversão de valores. A humanidade dizendo assim: nós não queremos aquilo que Deus quer, nós queremos aquilo que Deus não quer. Por isso que Jerusalém será chamada de Sodoma e Egito. Estamos vivendo uma época de plena inversão de valores. Desculpa, meus irmãos, e aqui eu vou dar alguns exemplos. O meu Deus, eu acabei de voltar essa tarde de um casamento lá em Cotia. O meu Deus continua sendo o Deus da família. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os 2 uma só carne. O primeiro casamento foi celebrado no jardim do Éden, que alguns chamam de lenda, de conto da carochinha, o conto da maçã. Mentira, lá Deus criou todas as coisas, e Ele traz em seus braços a mulher, apresenta ao homem, e o homem então, quando vê a mulher, quando ele se depara com aquela mulher, ele faz assim: não está na Bíblia o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então ele não mudou. Olha o que ele diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não mudou. O único amor comparado ao amor de Deus, de Cristo Jesus pela sua igreja, é o amor de um homem e da mulher. Obrigado, Rogério, seu galardão será sobremodo grande. Obrigado. Deus não mudou. Filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O meu Deus não mudou em relação à paternidade e à maternidade. Filhos, pais, criais os vossos filhos, os seus filhos, sobre a disciplina e a admoestação do Senhor. Quando a gente insiste, meus filhos, é porque nós queremos ver vocês aos pés de Jesus, porque dias difíceis virão. Está difícil ser crente. Está difícil ser crente até em instituição confessional. Eu sei que está. E eu não estou falando de sala de aula, de escola, estou falando de todos os lugares. Nunca a moral do ser humano foi colocada tão lá embaixo. E presta atenção, ao ponto de as pessoas celebrarem a morte de 2 testemunhas que querem profetizar e dizer: o tempo vai se acabar e vocês precisam reconhecer o Messias de vocês. E o mundo inteiro vai celebrar, vai trocar presente. E é pior, não deixe enterrar, deixe em praça pública os seus cadáveres. Queridos, presta atenção aqui. Você já viu o filme de zumbi? Já viu o filme de morto que volta e sai andando todo torto, assustando, as pessoas ficam assistindo aquilo felizes? Aí ó, Apocalipse zumbi, aí ó.
E as pessoas aplaudem isso, celebrando a morte, celebrando o Halloween. Halloween é a celebração da morte. Pastor, você é muito radical. Sou, porque o diabo é mais radical que eu ainda. E ele não brinca em serviço, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Destruir lares, destruir laços, destruir casamentos, destruir relação pais e filhos, destruir relação de amizade. Porque é para isso que ele veio, ele é especialista nisso. Mas o meu Deus diz assim: perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, assim como a igreja é a Cristo, esteja sob a mesma missão do seu marido. Hoje eu perguntei para a noiva: se o seu marido resolver escalar o Himalaia, você vai com ele? E ele disse: calma, eu não quero escalar o Himalaia, mas você precisa estar pronta. Porque é isso que ele está causando. Precisa estar pronto. Versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés. Uau, que medo, pastor. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo, olha aí. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Eu fico imaginando a internet bombando, eles vendo isso ao vivo. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 7ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, quando eu olho a grande tribulação, quando eu olho Deus fazendo todos esses juízos para a humanidade, todas essas trombetas, todos esses ais, todos esses selos, é Deus espremendo e dizendo assim: voltai-vos para mim, se convertam para mim, olhem para mim e sede salvos. Deixa eu fazer uma pergunta olhando nos seus olhos, olhando para você, e ela é importante. Você tem vivido até aqui do seu jeitão, seja você mãe, esposa, homem, marido, mulher, criança, adolescente, eu não sei. Você tem vivido do seu jeitão até aqui, eu te pergunto, está dando certo? Está dando certo fazer do seu jeito? Você está feliz? Você tem plena certeza de convicção que se o Senhor Jesus voltar, você estará nos braços dele na eternidade? Que Ele pode te dar vida plena hoje aqui. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia nos diz: eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e a tenham em abundância, muita vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus queridos, vocês entendem isso? Como está seu posicionamento diante de Deus hoje, diante de Jesus hoje? Eu fico feliz de celebrar casamento. A Jaqueline, mocinha, lendo a Bíblia, e ela falou: Ion, o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui não é para você, isso aqui é assim, assim, Israel. Ela estava missionária em Israel, conheceu o marido americano lá em Israel, feliz da vida. De repente o Hamas entra lá, aconteceu tudo que vocês viram, e eles voltaram naquele avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, e ele, americano, não podia estar dentro daquele avião, e ela explicou: esse rapaz é meu noivo, ele pode ir. Deixaram, simplesmente, nem fizeram pergunta: pode entrar, ele é teu noivo, ele vai te acompanhar. E eu fico feliz de fazer um casamento, sabe por quê? Porque Deus é o Deus da família, Ele forma a família. Vale a pena esse investimento ainda hoje. Agora as pessoas estão correndo atrás de tudo aquilo que é o contrário a Deus, ao ponto de se alegrar com morte de profetas. Pode ter certeza, quando você é perseguido por causa de Jesus, alguns vão chorar, vão sentir tua falta, mas alguns vão celebrar também. E se celebrar, não fica triste, com raiva, não fica assim: Senhor, taca fogo, assim como Elias, não.
Alegre-se, porque isso aconteceu com os profetas que viveram antes de vocês. Mas o meu Deus continua a dizer para você: está fazendo tudo do seu jeito? Experimenta do meu, e você vai ser feliz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 14. Olha que lindo, hein? Nós vamos concluir agora, tá? Nós vamos concluir. Versículo 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Ai, ai, ai. Vem mais ai, vem. Mas o Espírito de Deus leva João, parece que abre um parênteses aqui, e o anjo toca a 7ª trombeta. Você acha que, a pergunta inicial que eu fiz, que Deus perdeu o controle da história? Você acha que Deus soltou as rédeas da história e você está vivendo aí solto? Que Ele não tem um plano? Não, Ele não mudou. Olha aí, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Você já ouviu isso de forma cantada em algum lugar? Quem? Aonde? Pode falar. Lembra, Marcão? Messias de Handel. Sabe a história de Handel? Handel tomou uns picolés a mais assim, ó, um guaraná mais nervoso. Estava voltando para casa, era um compositor famoso, queria descobrir o sentido da vida. Sem querer chutou uma Bíblia. E ele abriu em Isaías capítulo 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pele Yoetz El Gibor Avad Shalom. E diz então a história que ele, extasiado com aquilo que ele leu, ele passou dias lendo a Escritura e compôs a maravilha chamada Aleluia de Handel. E quando o rei da Inglaterra escutou Aleluia de Handel pela primeira vez, porque os reis, eles participavam dos recitais. Há um fragmento que diz, Handel simplesmente translitera isso: o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. And he shall reign forever and ever. É muito bonito em inglês. E ele reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. Não importa o que esse mundo está vivendo, o meu Deus não perdeu o controle da história, porque o reino desse mundo, todas essas aberrações que nós estamos vendo, João então aqui mostra, o Espírito de Deus mostra a João, olha o que o rei vai fazer. O reino desse mundo se tornou do seu Messias, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Só que ele deseja fazer isso na sua vida hoje. E os 24 anciãos, vocês já sabem quem são, tipificando aqui a igreja do Senhor, das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos, dos fundamentos dos 12 apóstolos, 12, 12, 24, a igreja de Deus, que se encontram sentados nos seus tronos, porque Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eles estarão nos seus tronos diante de Deus, e depois prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, vamos ler isso comigo? Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Vamos comigo. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim os pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Você tem preocupações ecológicas?
Tem? Você tem preocupações ecológicas? Eu tenho. Eu sou meio bravo com essa questão. A minha luta lá em casa é: vamos reciclar. Eu vou para a praia, eu levo o saco de lixo de 100 litros, ou junto saquinho plástico, e vou colocando coisa dentro. Já escutei que eu sou neurótico. Você veio aqui para aproveitar, para nadar. Não, tudo bem, mas deixa. Minha geração está vindo aí. Essa é uma obrigação mínima como cidadão. Mínima. Então não mistura aquela maionese que sobrou com a PET. Por favor, separa. Faz isso em nome de Jesus. Porque isso é bíblico. Porque o Deus do lixo se chama Baal Zebub. Ele é o Deus do lixo. Aliás, esse é o significado do nome dele. Então, se você é crente em Jesus, se você crê em Jesus, por favor, jogue o lixo no lixo. Separe. Não quebra aquela arvrinha que está tentando nascer lá. Pá. Ai, pastor. Ah, pastor, você cercou o gramado. Ah, pastor. Onde as crianças vão pisar? Não, tem bastante lugar para elas correrem. Pode ficar tranquilo. Mas vocês repararam que a graminha nasceu? Porque o meu Deus um dia, olha aí, Ele vai destruir os que destroem a terra. Está escrito. Isso é forte. As nações se enfureceram, inverteram valores. Família está invertida. Trabalho está invertido. Verdade está invertida. O fazer o que é certo está invertido. Cuidar do planeta está invertido. O crente, ele tem a cosmovisão, a visão de tudo que Deus criou é para a glória do Senhor e nós vivemos para Ele. Você já tem essa vida? Você já experimentou? E o texto termina dizendo no versículo 19: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Onde está a arca da aliança? Foi o Indiana Jones que achou? Não, ela está no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Nós estamos no ano de 2023 e todos esses eventos que nós lemos aqui são eventos futuros. E eu quero perguntar a você: por que o Senhor, em pleno dezembro de 2023, parece estar silente? E esses eventos não aconteceram ainda, porque vão acontecer. Se você ama a Escritura, se você fizer um exame honesto da sua leitura bíblica, você sabe que isso é futuro, porque nunca aconteceu, e vai acontecer. E por que não aconteceu ainda? É porque Ele é misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, e as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Meu pastor que esteve aqui há 2 semanas atrás, fiquei tão feliz em vê-lo. Ele sempre diz: Deus nunca força ninguém a entrar no céu, Deus nunca impede alguém de entrar no céu. Eu quero perguntar a você, a pergunta de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Hoje, 2023, quem é Jesus para você? Eu quero dizer para você, nós estamos diante da mesa dele, vamos celebrar a ceia do Senhor, que Ele ama você, que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo Senhor, e que Ele deseja hoje fazer uma nova história na tua vida. Eu espero que você deixe. Pastor, o que eu preciso fazer? A Bíblia diz assim, presta atenção: com o coração se crê, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A dona Márcia um dia estava desconfiada que eu estava afim dela, porque só faltou pegar uma bandeira e dizer assim: ei, estou afim. Aí, morena bonita, eu falei: acho que eu vou casar com ela. Mas sabe, um dia eu tive que me declarar. Falei: Márcia, vamos sair? Claro que ela de pronto disse sim. E nós saímos.
E eu me declarei. Sabe o que é? Comprei um cartão bonito, daquele gatinho gordinho, Garfield. É da minha época. Da época das músicas do Vinícius aqui. E aí, entreguei. Nós oramos, começamos. O resultado está aí. São 28 anos que ela é muito feliz. Eu estou falando essas coisas que com Jesus é a mesma coisa. Talvez no seu coração já esteja bombando, palpitando esse amor. Ele está dizendo: eu amo você, eu dei a vida por você, eu quero fazer uma história nova para você. A única coisa que ele espera é: fala para ele, fala para ele, diga para ele. Já entregou sua vida a Jesus? Não demore. Eu queria dar uma receita para você. Podia fazer um apelo, vem para cá. Não. Deus tem me falado muito através de um texto. E eu vou falar aqui o que eu falei recentemente para um senhor. Jesus, no Sermão do Monte, disse assim: entra no teu quarto quando você for orar. Fecha a porta. Porque se tem um lugar que você não pode fingir que você é, dentro do seu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Faça isso hoje. Entra no teu quarto, fecha a porta e diz: Jesus, daquele pessoal doido daquela igreja lá, quem é você? Eu quero te conhecer. O Senhor pode fazer uma mudança, uma transformação na minha vida. O Senhor pode me salvar, o Senhor me ama. Eu sei que dias difíceis vêm para o mundo, mas eu quero experimentar isso. Faça isso hoje, no silêncio do seu lar. Você e ele, no seu quarto de guerra. E deixe Jesus sair vencedor. Amém?